Olá, aluno, vamos voltar, vamos falar agora dos compromissos. Vamos iniciar compromissos dos empregados com os Correios, já que você vai ser empregado público, eu acredito, você tem que cumprir com o compromisso que você assumiu na assinatura do termo de posse, enfim. Vamos aqui para a tela, vamos falar dos compromissos, compromissos dos empregados com os Correios. E como eu falei para vocês, eu acredito bastante que a banca vai copiar e colar e mudar algumas coisas do código. Só que de forma estratégica, eu falei para vocês também, estou seguindo a mesma linha desde o início. Eu vou contextualizar aqui, vou esquematizar, vou conectar os artigos que a gente já viu com coisas que a gente também vai ver. Aqui a gente já vai ver muita coisa nesse quadro aqui. E depois a gente vai vendo algumas situações hipotéticas, eu criei algumas questões com situações hipotéticas, resolvendo exercícios, lendo ali os artigos, lendo os comportamentos descritos aqui no artigo 6º, já vou colocar aqui, ó, artigo 6º, que vai trazer os comportamentos adequados, o que você deve fazer e o que você não deve fazer, tá lá também, beleza? E aí a gente vai lendo, vai fazendo exercício e isso vai entrando na sua cabeça e fixando. Esse é o tipo de trabalho que eu vou desenvolver aqui durante a nossa aula. Vou sair aqui? Vamos lá. Não precisa decorar números de artigos, tá? Eu coloco aqui como referência para vocês. Então, os compromissos dos empregados com os Correios. Primeiro, a gente viu que tínhamos objetivos. Prevenir contra desvios éticos de conduta. Então, um dos compromissos dos empregados, que vão estar dentro do artigo 6º, descrito lá os comportamentos éticos que você deve ter. Comportamentos que você deve ter lá, que o código considera aí os comportamentos éticos. Então, dentro do código, a gente vai ter as condutas que você deve ter quando estiver trabalhando em nome dos Correios. Nunca esquecer que esses comportamentos éticos, é importante deixar claro isso, nunca esquecer que esses comportamentos éticos aqui, que ele vai descrever, vão estar aqui no artigo 6º, porém você tem que observar outras coisas, não só o que está no artigo 6º, você tem que observar também os princípios éticos do código, como a gente já falou sobre isso, e também as leis, como a Constituição Federal de 1988, que está acima de tudo, o Código Penal, que traz aí crimes, Código Penal, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, e outras leis, tá? E outras. Só para você entender que o comportamento ético vai estar descrito uma série de comportamentos que você deve ter nos Correios no artigo 6º, mas nunca deixar também de avaliar princípios e a própria lei, tá bom? Outro objetivo do nosso código que a gente viu era a promoção dos objetivos organizacionais dos Correios. Promoção dos objetivos organizacionais. Então você vai perceber que alguns comportamentos que você vai ter e seguindo aquele outro objetivo, você também vai ter que ter alguns comportamentos recomendados pelo código para a promoção, lembra desse objetivo? Promoção dos objetivos, vou botar aqui abreviado,
organizacionais, que é a disseminação da identidade corporativa, lembra? Então você vai ver que durante a leitura aí dos comportamentos que você deve ter, vai estar lá de você divulgar o código, divulgar o código para outras pessoas. É bom sempre zelar a imagem dos Correios, zelar com a imagem dos Correios. Então tudo isso tem a ver com disseminar a identidade corporativa, a missão, a visão, os valores. A gente já falou sobre isso, só estou repetindo, tá? Então, esses aqui seriam os dois objetivos que a gente viu. Eles estão se desdobrando nos comportamentos que você deve ter, que vão estar descritos aí no artigo 6º. E caso os empregados não tenham condutas éticas, conforme o que está no artigo 6º, ou conforme os princípios, as leis, ele cai em uma transgressão. Sobre a transgressão, nós estamos lá no artigo 14 do nosso Código de Ética, tá? Quando falar transgressão, gente, é você não cumprir, é você ter um comportamento antiético. E vocês podem estar incorrendo aqui numa infração ética, tá? Porque você não teve o comportamento adequado, tá? Uma infração ética. É a transgressão que está lá no artigo 14 do nosso Código de Ética e Integridade, tá? Quem vai avaliar a sua conduta para saber se incorre uma infração ética vai ser a comissão de ética, tá? Então aqui a gente coloca aqui, ó, que quem faz essa avaliação é a comissão de ética. Então ela que vai ter essa responsabilidade, comissão de ética dos Correios, tá? Ela que vai avaliar a sua conduta para ver se tem uma infração ética ou não, tá? E aí ela age de ofício, ou ela mesma avaliando as condutas ali das pessoas que trabalham nos Correios, ou ela recebe uma denúncia, tá? O seu colega lá pode te denunciar. Você também tem o dever de denunciar pessoas que estão agindo de forma antiética, que não estão agindo de forma ao artigo 6º, ou princípios, leis, enfim. Tá? Então a comissão de ética, quando ela recebe, por exemplo, a denúncia, ela vai fazer o quê? Ela vai tomar as providências, né? E o código fala sobre isso, tomar providências. E aqui tem um peguinha importante que eu vou colocar aqui para vocês, providências. Isso está tudo no artigo, ó, 12, artigo 12, beleza? Vou colocar aqui para caso você queira ler. Dentre as providências, nós vamos ter a punição. É a punição que é uma espécie de penalidade. E é aqui que tem um pega. A penalidade que vem prevista no Código para uma infração antiética e a penalidade aplicada pela Comissão de Ética é a penalidade de censura. Tá? Então, no Código traz censura. Não vem lá demissão, advertência, suspensão, comissão de ética, em uma de suas providências, aplica a penalidade de censura, comissão de ética. Isso não quer dizer que você não possa ser demitido por uma conduta antiética, tá? Pode sim. Mas não é a comissão de ética que aplica essa penalidade. É isso que você tem que tomar cuidado, tá? Porque dentre as providências, a comissão de ética pode ver que existe uma grave conduta antiética, ela pode ver a gravidade, e aí, em cima dessa gravidade, tomar outras providências, tá? Como, por exemplo, ela pode recomendar a abertura de um processo disciplinar. Esse processo disciplinar, aí sim, ele pode causar demissão, tá? Advertência, suspensão e até mesmo a demissão. Só que é aqui que você tem que tomar cuidado com a questão de prova. Não é a comissão de ética que aplica essa penalidade de demissão, tá? Ela só, vou colocar aqui, ó, ela só recomenda, porque ela vê a gravidade. Ela só recomenda, tá?
Só recomenda. Quem que vai avaliar tudo isso, quem vai fazer a abertura, ela só recomenda a abertura, mas quem vai fazer a abertura, quem vai avaliar tudo isso, não é a comissão de ética. Aí já é um trabalho para corregedoria, tá? Então toma cuidado que isso aqui pode ser uma questão de prova, se for uma questão um pouco mais difícil, aí vamos dizer assim. Uma questão um pouco mais difícil pode vir nesse sentido, tá bom? Tranquilo, tranquilo? Então você já não vai mais cair nesse peguinha. Então esses dois tipos de providência aí, gente, são os mais importantes. Mas existem outras providências, eu vou colocar mais uma aqui, que é o ACPP. O que é o ACPP? É um acordo, vou colocar aqui, ó, acordo de conduta pessoal e profissional, tá? É um acordo. Você vai assinar um acordo lá. Então esse acordo de conduta pessoal e profissional, gente, é uma forma educativa que o código traz, né? Então a comissão de ética pode tomar essa providência também, de pedir lá para que a pessoa assine esse acordo, para que não se repita, né? Então, um processo mais educativo. Então, providência, lembre-se, penalidade é censura. A comissão de ética não aplica demissão, tá? Ela pode recomendar o processo disciplinar, ela não abre um processo disciplinar, ela recomenda. Quem abre, quem vai apurar e tudo mais é a corregedoria, causando uma possível demissão, uma advertência, suspensão, enfim. E outra providência que pode cair é a ACPP, que é um acordo de conduta pessoal e profissional, forma educativa de falar assim, ó, não se repita, assina aqui para não se repetir. Você está dizendo que não vai repetir mais esse tipo de conduta, beleza? Então isso é sobre a comissão de ética, depois dá uma lida lá no artigo 12, quando a gente for fazer exercício a gente vai precisar também ler. Ok? Então sobre transgressão, por enquanto a gente vai falar só isso, deixa eu só puxar essa seta aqui, deixar só aqui mesmo, e vamos falar aqui de denúncias. Vamos colocar aqui também no nosso resumão sobre denúncias. Você pode, tá? Como eu falei, você pode denunciar um tipo de conduta, como também pode ser denunciado. Então tome muito cuidado com as suas atitudes, seus comportamentos dentro dos Correios. Sobre denúncia também pode cair o seguinte: a denúncia ela pode ser na ouvidoria dos Correios, tá? Ouvidoria dos Correios. O código até diz que preferencialmente seja na ouvidoria dos Correios. Preferencialmente, não é obrigatoriamente. Eu vou até colocar aqui, ó, preferencialmente. Preferencialmente. Que seja na ouvidoria. Tá? E como é que vai ser nessa ouvidoria? Como é que você se comunica com essa ouvidoria? Pode ser pela internet ou pela intranet dos Correios, tá? Pela internet ou pela intranet. Vai ter lá os canais de comunicação com a ouvidoria. Ou pode ser pelo 0800. Também tem um telefone 0800 para você entrar em contato. Então pode ser pelo 0800 ou pode ser internet ou intranet, ouvidoria dos Correios, preferencialmente. Obrigatoriamente não, porque você pode entrar em contato diretamente com a comissão de ética, tá? Porque é a comissão de ética que vai receber, né, essas denúncias, então você pode entrar em contato direto. Pode ser pela ouvidoria ou pode ser pela comissão de ética, direto na sede, ou pode ser também pelo e-mail ética@correios.com.br, ou seja, por e-mail ou pode ser direto na sede, tá? Então isso aqui também pode cair sob denúncias, porque tem a ver com o seu comportamento. Lembre-se que é dever denunciar, caso você veja algo errado lá, tá? Então, vou só marcar aqui, falamos de denúncia que também pode cair. Outra coisa que pode cair, gente, é sobre brindes, recebimento de brindes, que também tem a ver com comportamento de vocês, tem a ver com compromissos dos empregados. Então, eu vou colocar aqui brindes, fazer essa relação aqui também.
tá? Vamos falar um pouco sobre brindes. Brindes, presentes, tá? Vou botar aqui brindes, presentes. Depois você vai ver tudo isso, você vai ler tudo isso lá. Sobre brindes e presentes, o que que a gente vai destacar aqui? Vamos lá. Como regra, ó, não pode aceitar brindes. Regra, é vedado a aceitação. Quando eu falar brindes, entenda presentes, tá? Também, tá? É vedada a aceitação de brindes. Tá? E quando fala aceitação aqui é em geral, tá? Aceitação é em geral. Como assim em geral, professor? Não pode aceitar nem para você, nem para parente, nem para familiar, tá? Aceitação de brindes em geral. Além da regra, nós temos, claro, a exceção. Então, você pode aceitar brindes? Pode, se estiver dentro da exceção que vem de forma taxativa, vem escrito aqui, tá? O que é a exceção. Então, a exceção, gente, são os brindes que você pode aceitar. Então, você tem que olhar as características que o código traz. A primeira característica que ele coloca lá é periodicidade. Ó, periodicidade. Então, tem a ver com de quanto em quanto tempo está acontecendo isso. Periodicidade que não seja inferior a 12 meses, tá? Então não pode, por exemplo, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, aquela pessoa está te dando presente, está te dando brinde, tá? Então, periodicidade não inferior a 12 meses. Tá? Então, de 2 em 2 meses chega lá um brinde, de 2 em 2 meses chega lá um presente, de 3 em 3 meses como é que se diz, um prestador de serviço chega lá e te dá um presente. Não pode ser inferior a 12 meses. Então toma cuidado, questão, ela pode trazer lá que não possa ser superior, aí você não, inferior a 12 meses, tá? Então, de 3 em 3 meses, fornecedor de material de limpeza, leva presente, não pode, tá? Não pode ser inferior a 12 meses. Segunda coisa é o valor, não pode ultrapassar, ó. Não ultrapasse, presentes que não ultrapasse R$100, tá? Porque a gente entende que é um brinde, tá? É um brinde. Então não pode ultrapassar R$100 e também não pode ter valor comercial, tá? Não pode ter valor comercial. Não ultrapassa R$100 e não pode ter valor comercial. O que quer dizer valor comercial? Gente, quando fala de brinde, brinde é isso, caneta, brindes promocionais de uma empresa ou algo do tipo, tá? Data comemorativa. Então não pode ter valor comercial. E não pode ultrapassar R$100. Então é outra característica de um brinde que você pode receber. E a terceira característica aqui do brinde que ele coloca lá é que tenha caráter geral, tá? Então não pode ser algo individual, é caráter geral. Então não é um brinde, um presente para uma pessoa, é para uma equipe, para todos ali daquele departamento, ou para todos dos correios, ou para todos os carteiros, enfim, caráter geral, não pode ser algo individual. Então aqui estão as características dos brindes que vocês podem receber, tá? Então não pode ter valor comercial, tá? Não pode ter valor comercial, que não ultrapasse R$100, periodicidade não seja inferior a 12 meses, eu expliquei, e tem que ter caráter geral. Então esses são os brindes que vocês podem receber, mas tem que ter 3 características, essas 3 características aí, tá? Beleza? Então, posso aceitar presente? Posso aceitar brinde? Sim, tem que estar dentro dessas 3 características, beleza? Então, olha, a gente fez um resumão, deixa eu sumir aqui de novo, ó, fez mais um quadro resumo daquele, e você viu que eu abordei vários artigos aí. Eu não falei só do compromisso dos empregados com os Correios que estão no artigo 6º. Eu já falei de vários artigos, conectei os artigos. Agora, a gente não fez o principal. A gente não fez o principal, que é ler quais são esses compromissos que estão lá no artigo 6º. A gente não leu.
E aí, como eu falei para vocês, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou trazer questões com situações hipotéticas, e aí, dependendo da situação hipotética, eu vou lá e mostro como é que está escrito para vocês. Isso deixa mais leve a aula, fica mais simples, e depois, se você quiser ler mais, você lê lá dentro do artigo 6º, beleza? Então vamos para cá. Deixa eu sumir aqui. Vamos ver a primeira questão que eu coloquei aqui, uma questão hipotética. Olha lá. João, durante a entrega de uma correspondência, o envelope estava mal lacrado. Qual é o comportamento que ele deveria ter? Aí ele pegou essas informações sobre um leilão de imóveis, e esse documento revela que um imóvel em uma área valorizada será leiloado por um preço muito abaixo do valor de mercado. Ele pega essa informação, quer ver? Ao invés de desconsiderar o envelope, que era o que ele deveria fazer, e seguir com o seu trabalho, ou seja, abster-se, João decide usar a informação privilegiada. Ele se comunica com um amigo que trabalha com imóveis e revela as informações sobre o leilão, sugerindo que ele faça uma oferta pelo imóvel, prometendo dividir os lucros da venda futura. De acordo com essa situação hipotética e o Código de Ética e Integridade, podemos afirmar que, então veja, ele teve aqui duas condutas aqui que são reprováveis. Primeiro, ele pegou aquilo que estava mal lacrado, ao invés de desconsiderar, ou até mesmo chamar alguém para lacrar melhor esse envelope ou algo do tipo, levar isso para o seu superior, ele fez o quê? Ele leu a informação que estava lá e aí viu que essa informação trazia algo privilegiado para ele, uma informação privilegiada, que se ele usasse, ele poderia adquirir um lucro com isso, né? Então ele teve dois comportamentos aí inadequados. O primeiro, que é isso aqui, violação de correspondências, tá? Isso é crime, não pode violar a correspondência, é crime, tá lá no Código Penal. E uso de informação privilegiada, gente, é uma infração ética, porque está lá no nosso Código de Ética. E eu quero que você leia aqui, olha aqui. Artigo 6º, na relação com os Correios, o empregado se compromete a abster-se, tá? De fazer o uso de informação privilegiada, obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza em benefício próprio ou até mesmo de terceiros, de parentes, amigos, enfim. Então ele tinha que se abster, ele tinha que deixar para lá. Não vou usar essa informação e nem vou mexer nesse envelope. Então ele teve duas atitudes reprováveis aí. E aí na letra A ele fala assim, João não cometeu nenhuma violação ao Código de Ética. Você já viu que ele cometeu sim essa violação, tá? Uso de informação privilegiada. Pois tal conduta não está descrita no capítulo que versa sobre os compromissos. Está descrita sim, então essa aqui não é nossa resposta. João não cometeu nenhuma violação ao Código de Ética. Cometeu sim, já está errado. Mas cometeu crime de violação de correspondência. Realmente, cometeu um crime sim. Porque eu falei para vocês, a conduta não é só de acordo com o Código de Ética. Tá? Você tem leis. E aí é pior ainda, porque aqui ele cometeu uma infração penal. Infração penal. Além de ter penalidade de infração ética, ainda ele vai recorrer em infração penal. Tá? João fez uso de informação privilegiada, obtida no exercício profissional em benefício próprio de terceiros, violando assim o Código de Ética e Integridade dos Correios. Essa é a resposta. João violou o Código de Ética, mas não cometeu nenhum tipo de crime. Tá? Então é desse jeito aqui, tá? É desse jeito que a gente vai trabalhar para ir lendo o código de uma forma prática, para que você lembre na hora da prova e aprofunde mais ainda comigo aqui. Vamos lá, galera. Questão 17. Fábio trabalha como carteiro e em seu tempo livre ele decide começar um negócio de entrega de pacotes com uma empresa que é um concorrente direto dos Correios. Tá? Então, o Fábio, no tempo livre dele, está trabalhando com um concorrente direto dos Correios. Ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro e anuncia seu serviço
de entrega em uma plataforma de redes sociais, oferecendo taxas menores do que as dos Correios, destacando-se no mercado local. Claro que você já olha para isso e você já vê que a conduta do cara está errada, né? Ele está trabalhando com um concorrente dos Correios e ainda oferece taxas menores, ou seja, ele conhece do negócio dos Correios, conhece as taxas do Correio, e aí vai lá e fala, opa, eu vou oferecer uma taxa menor, vou trabalhar com um concorrente aqui, que eu conheço já o trabalho dos Correios, né, os valores que são praticados, conheço as reclamações que às vezes um cliente reclama direto com o carteiro, né, que está muito caro, ou seja, entendeu a lógica, então você já sabe que ele agiu errado aí. Mas vamos analisar os itens. De acordo com a situação hipotética e o Código de Ética e Integridade dos Correios, podemos afirmar que Fábio não observou bem os seus compromissos em relação aos Correios, como a proibição de estabelecer relações comerciais com concorrentes. Essa aqui já é a nossa resposta, porque o Fábio realmente não observou isso. Ó. Olha aqui. Abster-se de... evitar o quê? Estabelecer relações comerciais. Ó, estabelecer relações comerciais. Aí ele coloca aqui, ó. Ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiras dos Correios, bem como aquelas que a empresa tenha ou pretenda ter participação, assim como seus acionistas, controladores e empresas do mesmo grupo. Tá vendo aqui? Então, abster-se de, ou seja, evitar relações comerciais, profissionais com empresas concorrentes, parceiras dos Correios, enfim, tá? É isso que ele está falando, certo? E você não precisa ficar preocupado com esse exceto, tá? Dessa questão, o que é mais importante é você lembrar isso. Relações comerciais ou profissionais com empresas concorrentes. Isso é o mais importante, tá? Dessa questão que a gente acabou de fazer. Então a letra A é a nossa resposta. Então se você olhar as outras, Fábio não cometeu nenhum tipo de desvio ético. Cometeu sim. Fábio pode manter relações comerciais com concorrentes, contando que seja em horário contrário com o estabelecido em contrato de trabalho. Tem nada a ver. Fábio teve conduta antiética, pois, segundo o código, o empregado não pode estabelecer relações comerciais ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiras dos Correios em nenhuma hipótese. Você viu que tem o exceto lá, tá? Então, o exceto traz a hipótese. Ele traz lá a hipótese sim, a partir daqueles contratos lá. Questão 18. Com base no Código de Ética e Integridade dos Correios, podemos afirmar que tal conduta é antiética, exceto uma, tá? Então vamos ver as condutas aí e vamos avaliar, exceto uma. Tem uma aí que não é antiética. Um funcionário dos Correios pode solicitar pagamentos em troca de acelerar o processamento de correspondências ou pacote. Claro que isso é antiético, tá? Não pode, a não ser que seja um serviço do próprio Correio. Como um Sedex 10 ou algo do tipo, mas o funcionário não pode solicitar pagamento em troca de uma missão que ele tem, que é fazer, acelerar, né? Imagine, por exemplo, um carteiro. Eu vou levar a correspondência mais rápido na sua casa se você, né, fizer um agrado. Então, a gente sabe que isso é antiético. Se você olhar aqui, ó, tá bem aqui, ó, abster-se de. Aí a gente já chegou aqui, a gente já viu alguns, ó. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir, exigir, receber, oferecer, prometer, dar qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa. E aí ele coloca, ó, para o cumprimento da sua missão ou influenciar outro colaborador para o mesmo fim, tá? Então você também não pode incentivar outro, fulano de tal, faz isso aqui, ó, que o pessoal vai te dar um agrado. Não pode, tá? Um funcionário dos Correios promete aos seus superiores ou colegas descontos em pacotes de viagem em uma agência de viagem de seu parente. Então, ó, o funcionário está prometendo aí desconto para os colegas, superiores, pacotes de viagem. Desconto em pacotes de viagem em uma agência do parente dele. Ó. Em troca, ele quer o quê? Que na hora da avaliação de desempenho, as pessoas favoreçam ele. Dê uma nota boa. Né? Então a gente já sabe que isso aqui é antiético. Antiético, inclusive,
que é a mesma coisa aqui, né? Cumprimento da sua missão, influenciar colaborador, né? Um atendente dos Correios falseando informação, gerando informação falsa, ó, para ganhos de comissão com seguros, informa a um cliente que não é seguro enviar pacotes sem o uso de seguro para um determinado bairro. Então, ó, atendente, para ganhar a comissão, para fazer aquela pessoa comprar o seguro, ó, ela falseou a informação, falando que não é seguro enviar esses pacotes para um determinado bairro. Tá querendo vender seguro e aí gera informação falsa. Então, esse item aqui também é antiético. Tá aqui, ó. Vamos ver. Utilizar fraudulentamente, quase não sai, hein? Artifício ou ardil para alterar a verdade ou induzir ao erro de modo a obter vantagem para si ou para outrem, ou desvantagem para outrem. Quando ele fala ardil, gente, é com as manhas, artifício ou manhas, jeitinho para alterar a verdade, né? Ardil. Mas vamos lá. Então a resposta pode ser a letra D, né? Um funcionário recebe uma senha, uma única senha, e não compartilha essa senha com ninguém, a fim de proteger as informações dos clientes. Claro, isso aqui é uma atitude louvável, né? É uma conduta que os Correios esperam, tá bem aqui, ó. Assegurar a utilização adequada das informações dos recursos tecnológicos disponíveis. Então, o funcionário recebe uma senha para ele acessar o sistema, e desse sistema tem informações dos clientes. Se ele passa essa senha para outra pessoa, é uma senha única, ó. A senha única é a senha dele, né? Para ele acessar o sistema. Ele passa para outra pessoa, ele não está tendo uma conduta ética, não está usando os recursos tecnológicos disponíveis da maneira adequada. Questão 19. Maria, uma funcionária dos Correios, está trabalhando em documentos que contêm informações pessoais de clientes. Ao final do dia, ela assegura que todos os documentos impressos sejam guardados em um armário trancado e que o arquivo digital seja devidamente fechado e protegido por senha. Segundo a situação hipotética, Maria teve comportamento ético, pois ela fez o quê? Veja, a Maria, gente, ela sabe que quando ela sair, alguém pode pegar essas informações que estão ali. Então ela vai e guarda. Ela guarda e tranca, ó. Ela colocou lá, Maria é uma funcionária, está trabalhando com documentos que contêm informações dos clientes, final do expediente, ela vai lá e tranca o documento, ó, no armário. Tá vendo? Isso é muito importante. Isso é uma prática, uma boa prática de mesa limpa e tela limpa. No caso aqui da situação, é uma prática de mesa limpa, não deixar informações sensíveis, importantes de clientes sobre a mesa, né? Quando você sair, você vai lá e tranca essas informações importantes. Isso é o que a gente chama de boa prática de mesa limpa. E tela limpa seria não deixar informações na tela. Você vai, por exemplo, no banheiro, ou você vai atender alguém, você deixa a tela do computador bloqueada, tá? Existe tecla para bloqueio de tela. Isso também seria uma prática de tela limpa. Tanto mesa limpa quanto tela limpa tem como objetivo proteger as informações sensíveis, as informações importantes dos Correios, dos clientes e outros. Então isso está aqui também, ó. Vamos lá. Adotar boas práticas de mesa e tela limpa visando não manter disponíveis a pessoas não autorizadas informações privilegiadas e dados pessoais de empregados, clientes e terceiros. Aí olha lá, o Código de Ética dos Correios recomenda a adoção de boas práticas de compliance. Não seria compliance aqui nessa situação, tá? O Código de Ética dos Correios recomenda a adoção de boas práticas de mesa limpa e tela limpa, visando não manter disponíveis a pessoas não autorizadas informações privilegiadas. Essa é a nossa resposta. O Código de Ética dos Correios recomenda não fazer o uso de informação privilegiada, obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza, em benefício próprio. Não tem nada a ver com a situação. O Código de Ética recomenda não assegurar a utilização adequada de informações dos recursos tecnológicos.
assegurar, né? Assegurar que também não tem nada a ver com a situação. Apesar que tem a ver com recursos tecnológicos. Mas esse não aqui, ó, já mata a questão. Recomenda assegurar a utilização adequada de informações. Mas ali o que mais se aplica mesmo é uma boa prática de mesa limpa que ela fez. Tudo bem? Tranquilo? Questão 20 vamos deixar para o próximo bloco. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de colocar algumas situações práticas para ir lendo o código. É uma estratégia que eu tenho aqui quando a gente vai ministrar códigos de ética. E depois a gente vai colocar algumas letras do código, questões que trazem a letra do código mesmo para treinar ainda mais. Daqui a pouco a gente volta.